Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, você está no Espaço Feminino, então hoje é dia da gente pensar algumas coisas bem interessantes sobre assuntos que as mulheres gostam muito de conversar e papear. Sou Márcia Costa e nesse encontro de amigas nós vamos conversar sobre julgamentos. Pois é. Temos muito o que dizer sobre o assunto, muita coisa a se pensar. Por isso é que ela está aqui, a minha amiga Thaís Schmidt. Querida, linda, maravilhosa. Tudo bem? É um assunto que a gente precisa pensar, né? É, verdade. Além da gente precisar pensar muito, é importante segurar, né? Calma, né? Segurar. Aí vem o julgamento na língua e você barra aqui, entendeu? Não é só pensar a respeito, não. É agir. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, né? Tem coisas que a gente precisa conversar sobre elas porque nos fazem perceber. É verdade. Ter consciência sobre alguma coisa. Porque às vezes você tá ali naquela coisa que já se tornou um hábito e tal. Não, e o mundo leva para isso, né? Sim. O mundo leva, o mundo carrega essas coisas. É muito fácil você julgar. E a gente tem que pensar nisso mesmo. É muito interessante. Hoje, essa amiga está vindo pela primeira vez aqui no Espaço Feminino. Eu tenho certeza que vai ser grande bênção com a gente. É Léa Serpa. Querida! Oi, Márcia, tudo bom? Bom demais ter você aqui. Ó, Thaís, Léa. Olá, tudo bem? Esse assunto, Léa, é legal a gente pensar. Tava falando aqui com a Thaís, né? Às vezes a gente tá lá, já tira uma conclusão a respeito e já sai falando e nem pensa no que está dizendo. É interessante que nessa conversa informal a gente já faz uma reflexão sobre atitudes como essa. Sim, e você sabia que existem pessoas que vão sofrer muito mais do que outras com críticas, com julgamento? Pois é, é isso mesmo. Olha, a gente vai ter um bate-papo legal demais. Quero muito que você fique pertinho, bem entrosada aí. Senta, reúne as amigas e tenta aqui participar dessa conversa aí mesmo, criando outros diálogos na sua casa. Enfim, esse aqui é só uma sugestão para as amigas de casa estarem aí pensando em fazer também momentos como esse nas suas próprias casas. Olha, ela também está vindo para esse tipo de programa, já veio aqui, mas nesse formato, a Dani Seabra está vindo de novo e para você é novidade, né, Dani? É novidade. Adorei teu verde. Gostou? Gostei. Eu amo verde. Pois é. E ninguém vai julgar nada sobre verde aqui. Não. Que bom, né? Que bom. Essa é uma conversa legal, quero muito que você fique perto, tá bom? Meninas, vamos sentando pra gente poder pensar, refletir sobre essa oração que a gente vai fazer agora. Na semana, eu comecei, no Refletindo de segunda-feira, eu comecei a reflexão e da reflexão do programa de segunda, ela se estendeu a toda essa semana e nós oramos a semana inteira sobre que no amor de Deus não há medo. O amor de Deus, ele é tão alto, tão largo, tão profundo, tão forte, tão poderoso, tão libertador, tão acolhedor, que dissipa todo medo, dissipa todo engano, cura, liberta. É maravilhoso você poder estar aí se aproximando na fé que você tem em Deus, vivendo esse amor que é poderoso e é pra gente. O texto da nossa reflexão está aí no vídeo para você orar com a gente. Isaías 42, os versículos 2 e 3, falando de Jesus que ele não gritaria, e aí no caso
para frente, né? Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Jesus, ele veio assim, ele veio nessa trajetória, não quebrando o caniço rachado e não apagando o pavio fumegante. E com fidelidade fará justiça. Pai, nós te agradecemos pela forma como o teu amor nos ensina, inclusive, a amar. É esse teu jeito maravilhoso de nos receber como somos e nos restaurar na lei do reino, que é a mudança, na lei da transformação, da possibilidade e da verdade de vivermos uma nova vida. O teu amor, ele vem assim, ele vem nos acolhendo, nos levantando, nos erguendo. Sabe, Pai, essa palavra que reflete o Senhor, como o Senhor é, nós também entendemos que esse amor que não termina de quebrar aquilo que já está por um fio, quase totalmente fragilizado, não apaga a última etapa de uma chama que está por um fio também e que quase está se extinguindo. O teu amor, ele não vem para acabar, para extinguir. Ele vem para acender a chama, vem para restaurar. Que a minha amiga agora, ela se perceba envolvida nessa verdade do teu amor, que pode agora, sem julgamento algum, sem retaliação alguma, que pode agora fazer com que ela se erga de ruínas. Que ela veja agora que em ti há essa possibilidade da vida totalmente restaurada, curada, ajustada. Querido, no nome de Jesus, eu sei que agora ela está recebendo de ti tudo isso. Restauração e vida. Amém. No teu amor, querido. Amém. E eu te agradeço, porque o Senhor vai surpreendê-la. Todas as expectativas dela, o Senhor vai superar todas as expectativas dela. Porque o teu amor tem esse poder de fazer mais do que ela imaginou, mais do que ela pensou, mais do que ela idealizou. E eu te agradeço por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse que estava num momento tão frágil da vida e foi procurar ajuda de alguém que não podia ajudá-la e ela não sabia. Achou que a pessoa era a pessoa certa para ajudá-la e aquela pessoa terminou de empurrar aquela vida para um abismo, assim, um buraco de depressão. E ela não sabia como sair daquele momento. E começou a assistir aqui o Espaço Feminino, começou a ouvir falar desse amor que pode todas as coisas, e ela começou a se erguer, ser restaurada, ser abençoada. Porque o amor de Deus, ele é assim. Então, se você está nesse momento agora de extrema fragilidade, muito delicada, sabe aquela ferida que não pode nem um ventinho bater que já dói, pode estar assim o teu coração, fragilizado, melindrado, debilitado, e você está com receio de se aproximar de Deus, pensando que por Ele ser o que é muito alto para você, é muito grande para você, e vai te diminuir, vai te deixar mais fragilizada, mais debilitada. Isso é um engano. Ele não vai fazer isso. Você acabou de ver que Jesus, ele não vem para terminar de quebrar o que está por um fio, terminar de apagar o que já está quase se acabando. Ele vem para restaurar. Ele não vem para diminuir você, ele vem para somar, para abençoar, para curar. Então, não fuja do que pode ser a tua solução, do que é a tua solução. Não fuja desse amor.
Abrigue-se nele. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Marcado por milagres, nunca mais me esconderei, pois sei fui gerado pra conquistar, pois a minha vitória foi escrita por Deus. Fui marcado por milagres, nunca mais me esconderei, pois sei fui gerado pra conquistar, pois a minha vitória foi escrita por Deus. Deus de milagres, Senhor, opera em mim. Deus de prodígios e maravilhas, ouça o meu clamor. Romperei o silêncio com a minha voz, eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir. Pela tua palavra sei, eu já venci. Os meus inimigos envergonhados serão. Romperei o silêncio com a minha voz, eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir. Pela tua palavra sei, eu já venci. Os meus inimigos envergonhados serão. Ó Deus de milagres, Senhor, opera em mim. Deus de prodígios e maravilhas, ouça o meu clamor. Romperei o silêncio com a minha voz, eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir. Pela tua palavra sei, eu já venci. Os meus inimigos envergonhados serão. Romperei o silêncio com a minha voz, eu não vou me calar, pois sei que podes me ouvir. Pela tua palavra sei, eu já venci. Os meus inimigos envergonhados serão. Não há quem possa te resistir. És meu Deus, meu Senhor. Lindo louvor da Dani Seabra, que está aqui hoje com a gente. Romperei o silêncio é o título da música, não é isso? Do CD Não me Tua esconder, Face. né? CD Tua Face. Não me esconder, não olhar para os julgamentos, né? Para as acusações. Crer que Deus é maior que tudo. Querida, como é que faz para entrar em contato contigo? Você pode acessar meu site, né? Vocês aí em casa, meu site www.daniseabra.com.br. Esse Dani tem um detalhe, que são 2 N's e um Y. E você pode ligar para o 3025-8767, 2453-1756, fazer aí o convite, estarei em eventos, igreja, ministrando o poder de Deus, né? Bom, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente nessa sexta-feira
esse programa Felicidade. Tá aí o louvor da Dani Seabra, que pode se unir a esse outro presente, que é essa pérola do amor de Deus, para te restaurar esse amor que você pode confiar, porque nele não há medo, não há equívoco, não há dano. No vídeo, o seu presente. Isaías 42, os versículos 2 e 3. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Falando de Jesus, não é? Não quebrará o caniço rachado, aquele que está debilitado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Confia no Senhor. Beijos. Bom, gente, vamos então ao nosso papo, a nossa pauta hoje nesse programinha sobre julgamentos. Difícil ou fácil? Difícil. Sério. Complexo. Sério. Thaís, sério. Assim, essa coisa de julgamento não existe. Todos nós, em algum momento, já fizemos esse É quase que impossível você não julgar. Porque quando você não conhece uma pessoa, a única informação que você tem dela é a aparência. Você já começa julgando por aí. Se você passar por um desconhecido na rua, a única informação que ele está dando a respeito dele mesmo é a roupa que ele veste, o cabelo, a aparência. O comportamento que está emitindo aparência, ali também. Ele só tem a aparência. Automaticamente, você emite um julgamento com relação àquela aparência que você está recebendo. E o engraçado é que se, por exemplo, um comportamento emitido por alguém que está eventualmente numa atividade assim, fazendo um serviço, né, prestando um serviço. Digamos, você vai no supermercado. Quem não já foi no supermercado aí, o caixa do supermercado, só falta pegar assim, as tuas frutas e jogar na boca. A delicadeza. Você fica tentando pegar aquela bolsa de plástico, se não levar a sua, ou então botar numa caixa, porque somos ecologicamente corretas. Ou deveríamos. Ou deveríamos. Mas aí você fica lá tentando reunir as compras e o caixa... Aí você olha e julga aquele comportamento daquele caixa como o supermercado todinho. Isso. Já não é o caixa, é o supermercado que não tem um bom serviço. Já reparou isso? É verdade. Mas é quase que impossível não fazer esse julgamento. Mas isso acontece com as igrejas também. Pelo comportamento de um cristão, membro de determinada igreja, as pessoas julgam a igreja toda, o que é injusto, né? Exatamente. É um julgamento injusto. Mas a gente não consegue fugir de julgamento, como ela falou. Acho que pior do que essa questão de quem está fora da igreja julgar a igreja inteira é quando você está dentro da igreja e por conta de uma determinada doutrina ou alguma crença, você passa a julgar o seu irmão. Vou dar um exemplo simples, prático, né? Porque Jesus levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. E aí você tem lá um irmão que está passando por uma doença e automaticamente vem sempre alguém, né? Aquele amiguinho do Jó, fantástico, para falar que tem lá um pecado escondido, que já vem um julgamento no meio. Ou então uma pessoa que numa igreja que acredita que você, como filho de Deus, você tem direito à prosperidade, porque Deus quer que você prospere, e essa pessoa está com dificuldade financeira. Automaticamente, já fica todo mundo, como assim? Tem alguma coisa aí. Qual é a relação espiritual Na desse sociedade cara? como um todo, né? Existe. Não só, como ela bem falou, o supermercado, todos os lugares que nós vamos, a gente tem um pré-julgamento de realmente associar um fato, um comportamento ao todo, né? Uma pessoa mal-humorada, às vezes fala com você, hoje não acordou bem, mas fala com você, então você fala, poxa, então a empresa, né, o dono, o patrão não viu que era assim e contratou, né? Então a gente sempre quer justificar e colocar a culpa em alguém. E a gente não vê o nosso lado também, como a gente está olhando, né? Então, quer dizer, a gente sempre está julgando. E o meu receio com tudo isso é exatamente as oportunidades que a gente perde. Porque o julgamento pode fechar portas para você. Né? Porque no momento em que você julgou e foi incorreto o teu julgamento, porque você se baseou numa situação específica, uma coisa bem pontual, aí você fecha portas para outras oportunidades de conhecer melhor, de convivência, de ver a verdadeira face das coisas, né? Da pessoa, enfim.
Essa é a minha maior preocupação, essa questão do julgamento. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, que eu saí de um lugar, trabalhando de um lugar, para um outro lugar. E chegou uma pessoa comigo e falou assim, olha, eu conheço tal lugar. É assado, cozido, vou te dizer como é que é. É assim, 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 assim. E fulano é assim, 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 assim. Que seria a pessoa que estaria trabalhando comigo. E eu cheguei com essa pessoa e disse assim, peraí, vamos fazer o seguinte? Desde que eu mesma tenha as minhas próprias impressões, porque chegou um momento em que ela estava passando, ela já estava fechando como é que eu deveria agir por conta de tudo que ela já estava me trazendo. Então, tirou de mim, querendo tirar de mim o meu direito de viver a situação, de ter minhas próprias experiências. Então, é complicado você ouvir determinadas coisas e não ter a experiência por você. Acaba mesmo influenciando, né? Mesmo quando você fala, peraí, deixa eu ter as minhas impressões, você já foi contaminada. Você já chega no local... Já fica com reserva. Porque você não tem como esquecer aquilo que já te falaram. Né? Não tem como. Mas quando falam bem, né? Aí, o problema é falar bem. Esse é o problema. Meu pai tem um moto perpétuo de vida, que eu morro de rir, eu acho muito engraçado, que ele fala, olha, se você não tem uma coisa positiva para dizer, não diga nada. Boa. Certíssimo. Você não pode falar alguma coisa muito boa, meu pai chama Luiz. Luiz, capítulo 1, versículo 9. Eu já estou ele agora é velhinho, já está com 90 anos, então imagina a quantidade de sabedoria acumulada, né? E quando você fez referência ao serviço do supermercado, eu me lembrei de uma coisa que não tem nada a ver, mas para você ver como que o ser humano é. Eu li uma vez um livro que falava sobre a Disney, sobre o empreendimento, a empresa Disney, né? E lá para as tantas falavam lá de uma visita de um presidente de uma outra empresa que foi à Disney e aí abordou o diretor de RH e falou com ele, falou, olha, eu queria entender, pelo amor de Deus, me conta qual é o treinamento que vocês dão para essas pessoas, para que elas sorriam o tempo todo. E aí foi muito engraçado que o diretor falou assim, olha, você não entendeu nada de Disney. Ele, como eu não entendi nada? Eu falei, não é um treinamento. Aí ele, não é um treinamento? Não, aqui a gente contrata o sorriso. Olha. E o resto a gente treina. Entendeu? E aí, quando você falou essa coisa do cara do supermercado, eu fiquei me lembrando assim, se o nível de detalhe da Disney é assim, é porque realmente o ser humano julga pela aparência. Isso aí. Ele julga pela aparência. Eles não fariam um investimento a esse nível se não fosse exatamente. E você não tem... Ninguém gosta de julgamento. Por que ninguém gosta de ser criticado? Que a gente está falando aqui sempre... Eu acho que é por quem conta, critica. Mas sabe por que eu vejo, Lé, é o seguinte, que muitas vezes o outro vem com um discurso a teu respeito que a base, a falta de conhecimento sobre você. Da realidade. Da tua realidade. Te julgam por um determinado ponto. Então, né? assim, é muito difícil você, por exemplo, a não ser que quando alguém que você conhece muito, tem uma história com aquela pessoa, como dizem por aí, comeu sal com aquela pessoa, ela chega e vem e traz alguma coisa para você, em termos de julgamento, né? Eu acho que tem um outro peso. Agora, um desconhecido, alguém que não é nem tão próximo, chega e já, né? A Léa é assim. Como assim a Léa é assim? Não é legal. Você conhece, você sabe da minha história, né? Vamos supor, pegaram você apressada, Isso. A Léa é agitada. Peraí, eu tô numa hora em que pede de mim esse comportamento, por isso, por aquilo. Mas ela nem quis saber do resto. Eu fiquei pensando nisso que você falou. É muito interessante. Por que as pessoas não gostam de ser criticadas ou julgadas? E aí eu me lembrei o seguinte. Como eu comando muita gente, eu percebo que muitas vezes não é a crítica em si. É a forma como ela acontece. Isso. Esse é que é o problema. Porque existe uma técnica chamada técnica do sanduíche. Eu não sei se vocês conhecem isso. Para você criticar uma pessoa. Então, a primeira coisa que você faz é você elogiar uma coisa que de fato é verdade. Você não pode mentir, né? Olha, fulano, você é uma pessoa muito responsável, assim, mas... Porém. Aí você coloca a crítica.
Agora, essa crítica, aí vem o problema do julgamento, ela tem que ser factual. Não pode ser uma coisa que eu tenho a impressão. Tem que ser uma verdade. Tem que ser um fato. Isso. Você é uma pessoa muito responsável, mas com relação ao seu horário de chegada ontem, tarará, não é a primeira vez que isso acontece, é o horário de chegada. Eu não estou dizendo que ele é responsável. Então, o horário, você devia ter chegado a tal hora ontem, anteontem, na semana passada, não é a primeira vez que acontece, isso é fato. Né? E aí, eu chegar para a pessoa e falar, olha, você é uma pessoa irresponsável porque você está me mostrando que você não chega na hora. Eu estou julgando. Isso. É diferente de criticar. Mas existem pessoas mais críticas que outras. Com certeza. Existem pessoas que chegam e dizem, você é bonzinho nisso, mas sempre tem um mais. Mas a maioria das pessoas sempre pontuam primeiro os pontos negativos do que positivos. Essa questão do sanduíche, muito show. Né? Assim, aí para finalizar, é assim, você elogia, faz a crítica que você quiser e conclui falando como que vai ser positivo daqui para frente. Mudando, assim, dando por isso é que a técnica do sanduíche, né? é assim, você é muito responsável e você não chegou no horário nesses dias assim, mas como você é muito responsável, eu confio que você vai colocar isso no controle e acabou. Entendeu? Mas essa técnica... Esse último momento pode ser também... Eu não tinha essa terminologia sanduíche na criação com meu filho Isaac, mas eu sempre, por conta que eu... Mas isso não vem de nenhum, enfim, estudo elaborado, não. Veio da minha própria criação. Eu, toda vez que queria ajustar alguma coisa, eu vinha com um elogio, apontava o problema ali, por exemplo, quarto, né? Oh, meu Deus, quarto é uma coisa... Menino. Quarto é um negócio, o meu tem só 3 aninhos, já é assim. Eu acho que eu vou fazer uma pauta aqui. O quarto. Não, quarto é um problema, né? Super lá, desorganizada. Aí você é um rapaz inteligente, abençoado, e essa bagunça aqui, ela pode te prejudicar. Ela não combina com você. Não combina com você, né? Então, aí, no terceiro momento, eu entrava com uma... Vamos tentar tornar esse ambiente mais prático, né? Colocar umas caixas para você, enfim, a solução. Mas é legal isso, quando você tem algo a dizer que vai mexer um pouquinho com a pessoa, sustentar isso... Mas isso depende muito do equilíbrio de quem vai julgar ou de quem vai criticar, no momento em que vai criticar. Porque até para uma mãe, todos os dias a mesma história... A rotina... Chega num momento que você não vai dizer, meu querido, você é lindo, mas teu quarto está horrível. Você vai logo pegar pelo pescoço, né? Eu sou mais agressiva, vem cá, a coisa tá feia, entendeu? É na fase de cadeira do pensamento, né? Mas vai chegar um ponto que vai haver algum dia, algum momento em que você perde a paciência, né? Mas existe essa questão, existem pessoas que têm dificuldade de ouvir alguma crítica por causa do histórico também dela, né? Às vezes já passou por tantas críticas, foi tão criticado pelos pais, né? A mãe, e que ela não suporta ouvir crítica. E fica encolhida, né? Fica. Encolhida para a vida. E às vezes é uma crítica construtiva, mas falar, vai me criticar? Não, então para por aí. Se você não pode me elogiar, então para. E sabe uma coisa que eu acho bacana nessa questão que a gente está pensando juntas? É que faz a gente acordar para os danos que isso pode gerar, como você falou ali no primeiro bloco, né? Para os danos que isso pode gerar no coração do outro, na vida do outro, na história do outro. Uma marca, né? Uma frustração. Pois é, o quanto que isso pode afetar. Mas aí a marca ou a frustração, ela está sempre associada a um julgamento que não é factual. É isso que eu estava falando. Isso. Você se baseia numa impressão. Aí é que vem o julgamento, né? Aquilo que você falou com relação a... Você me conhece? Isso. Você conhece todos os fatos da minha vida? Aí eu tenho uma impressão e eu emito a minha opinião com base numa impressão, não num fato. Por isso que eu falei que para você criticar uma pessoa, você tem que ter um fato, tem que pegar um fato. Porque o fato não é julgamento. Eu não tô dizendo para você que eu... Você entendeu? Isso. Assim, tem que ser o fato. Aí, com o fato, pronto, você não está julgando nada. Agora, essa abordagem que você faz aí, Thaís, ela tem uma... Ela cai bem quando a pessoa tem um lugar específico para fazer isso, né? Por exemplo, é o chefe,
autoridade, né? Que você está dizendo. Um pai, uma mãe, um amigo querido. Porque se é qualquer um que passa, aí fica o ruim é esse lugar expor não existe na frente das muito. pessoas, né? Eu acho que esse que é o pior, né? E a questão, isso, do ponto, né? De você olhar um fato, aquela questão ali e julgar realmente o todo. E quando você expõe na frente das pessoas, as pessoas se sentem assim, acuadas. Aí vem essa sensação de se sentir menor, se sentir pequeno, né? De não conseguir responder. A melhor solução é essa que o pai da Thaís disse. Se você não tem o que dizer, não diga nada. não tem uma coisa positiva, não fala nada. Então, pronto. A Raquel Melo, que passou por aqui, tem uma opinião sobre o assunto. Fala, querida. Olha só, estou aqui para falar sobre julgamento. E você está olhando assim para mim, por quê? Já está dizendo que antipática. Você está me julgando, querida. Mas eu quero falar para você que eu também já passei por algumas dificuldades nessa área de julgamento. Eu mesmo já fui vítima de julgamento e também já julguei pessoas. E vi que não é nada legal isso. A gente tem que conhecer, a gente tem que pensar antes de falar. A própria Bíblia diz pra gente, não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que você julga, você também será julgado. Então vamos pensar, relaxa. Antes de conhecer alguém, antes de se deparar com qualquer tipo de situação, você pensa, pondera, olha, vê direitinho e depois você dá a sua opinião. E o que é que você pensa de mim, hein? Coisas boas, né? Não me julgue. Beijo. Figura, né? O que você pensa de mim? Não me julgue. Mas é muito interessante. E existem pessoas que vivem em lugares de evidência, né? No seu trabalho, você trabalha com quantas pessoas? Ai, um monte. Um monte. Léa também convive com um monte de gente na igreja, pessoas, enfim. Eu cantando, você cantando. shows. Aí já pensou, né? Aí... Engraçado, gente. Jesus, que foi Jesus, não agradou a todo mundo. É verdade. Não é? E quando você se coloca em evidência, é muito mais fácil as pessoas te julgarem. É verdade. Se você fica no cantinho, ninguém liga muito para você. Agora, quando você se coloca sob os holofotes, aí você vai ser alvo de crítica, assim, de julgamento. E não tem jeito, você está exposta, né? E o que a gente precisa ter nesse caso, então, é maturidade. Isso. Né? Maturidade, sobriedade, para poder entender que vão falar mesmo. Falaram do Senhor, do Salvador, não vão falar da gente porque... Tem uma amiga minha que fala que as pessoas falam porque tem boca. Tem boca. Verdade. Imagina, e só porque tem dois ouvidos e uma boca só e falam pra caramba. Principalmente mulheres, né? Porque nós falamos né, muito mais do que os homens. Né? Gente, agora eu vou contar. Eu sei que estou estourando o bloco aí, mas eu vou contar. Uma celebridade dessa daí foi fazer uma compra ali no lugar ali no Recreio. Aí a manicure estava fazendo minha unha e disse pra mim assim, poxa, fulana de tal, tão envelhecida. Aí eu olhei para ela, você queria o quê? A vida passa. Não, mas, poxa, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Aí a outra falou assim, e ficar com cara de tamanco? Deixa a mulher envelhecer, gente. Não, mas é engraçado isso, né? A gente o tempo todo ali apontando, é uma crítica, é um julgamento e... Meu Deus, a gente não olha pra gente mesmo, está o tempo todo olhando para o outro, né? É uma coisa incrível. Mas é bom pensar nisso, ter consciência dessas coisas, sim. Ó, eu gravei uma oportunidade muito legal para você de ter o seu próprio negócio. Dá uma olhadinha. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307.
Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Imaginário, né? Olha, gente, esse intervalo tem que ser gravado, viu? Porque é outro programa. Ó, continuando nessa história de julgamento aí, a gente precisa pensar e ponderar algumas coisas, né? A gente até pensou e terminou o bloco anterior falando do nível de prejuízo que pode vir a causar no outro quando um julgamento é feito, né? Isso é importante? Isso é fato, assim, importantíssimo, Thaís, na hora de você estar julgando, pensar? Pensar na consequência que você está dizendo? No que está mexendo com o outro, no tanto que vai prejudicar o outro. Para nós que cremos no que cremos, a gente tem que entender que o demônio é o pai da mentira, né? E ele sabe usar essas coisas, ele sabe usar esse tipo de influência, esse leve e traz, essa fofoquinha, tal. Ele é muito bom nesse negócio, né? E o que eu acho que acontece muitas vezes é que ele usa o rastilho da pólvora de alguma coisa que você falou para envenenar alguma coisa, para envenenar o comportamento, para prejudicar uma pessoa. E aí, por trás, ele vai armando todo o circo, entendeu? E muitas vezes é uma coisa assim que... Por exemplo, eu tenho uma amiga que durante muitos anos ela morava numa cidade e o marido morava em outra cidade. Porque eles tinham um problema de profissão. Aí as pessoas falavam umas coisas assim, sem saber que eu a conhecia, né? Que eu tinha relacionamento com aquela pessoa. Mas que tipo de casamento é esse? Que ela mora num lugar e ele mora no outro. Eles estão enganando a quem? Eles estão, sabe? Assim... Aí dá vontade de perguntar uma coisa, né? Desculpa, tá? Eu tava... E da sua conta? O que você tem com isso? Você não é de Minas? Não é você que é de Minas? Essa conta, amor? Oh, meu Deus. O Kiko, né? O Kiko tem que é isso. Mas é o tal do julgamento. Por quê? Porque tem um fato que é público, né? Que um mora no endereço, o outro mora no outro endereço. Sabe? E aí, mas que vida é essa? Que casamento é esse? Esse casamento não existe, porque um na cidade, o outro na outra cidade. Esse negócio, sabe o que acontece? Eles não querem admitir que estão separados. Não querem admitir que estão divorciados. Aí, sabe, assim, um negócio que não... E você vê pessoas o tempo todo assim, falando desses danos, né, que o julgamento pode vir a trazer... Tem pessoas que vivem debaixo de um medo do que o outro vai pensar. Exato. E não fazem. O que vão pensar? Ai, o que vão pensar? E ingessam e deixam de vencer, de produzir. Isso aí. Por causa do que o outro vai falar. Mas é isso que eu falei. Existem pessoas que são mais suscetíveis ao que o outro vai falar. É verdade. E outras não, são mais seguras. Tem uma autoestima saudável. E aí, bom, você achou que não está bom, ela achou que está bom, eu também achei que está bom e vou continuar. Gente, sabe que você me fez lembrar? O meu sogro, ele colocou no celular dele uma música para tocar. Ela assim, ele também chegou uma época da vida dele que ele, tá nem aí. Essa música que ele colocou. Tô nem aí? Tô nem aí. Não acredito. Não, e existem pessoas que se fecham como uma concha, se chamar de bonito. Você está bonita hoje. Aí ele se fecha. Não, e se você pensa, elogiar, tem pessoas que também não sabem receber o elogio. Isso. Você elogia, a pessoa... será que... O que você está querendo? Alguma coisa droga. Mas é um julgamento que um dia aconteceu na vida dela que distorce todo tipo de... Que travou, criou uma barreira também, né? Às vezes cria uma barreira. Aí não, tá falando que eu tô bonito, mas na realidade... Que é alguma coisa em troca. Porque eu tô feia. E aí ele não quis dizer que tá feio e disse que eu tô bonitinho, né? Que é um feio arrumadinho. Então, tá bonitinho. E na verdade não era essa a intenção, né? Então, na verdade, a gente vai estar exposto a julgar, porque às vezes é um julgamento bobo, né? Você não veio, você estava doente. Quer dizer, eu já julguei que você estivesse doente. Não estava. Ou, né, a gente está exposto o tempo inteiro. E a gente não espera ouvir do outro, julgar, né? Isso.
E nem sempre é da forma pejorativa. Eu já tive oportunidade de sentir Deus falar comigo, fala isso para ela. E a pessoa estava um pouco derrotada, e eu cheguei e falei, sabe por que você está assim? Por causa disso, 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 disso. Tipo assim, chega, que saco. Todo dia, choramingando, a mesma coisa. E saí, foi embora. E aí depois essa pessoa voltou e falou, Leia, aquilo me levantou, me fez ver, entendeu? Que eu realmente estava paralisada. E me fez levantar e resolver minha vida. Foi o que a Thaís falou, você foi em cima de um fato. Isso, mas houve um julgamento? Houve. O que Paulo fez com Pedro, né? Pedro estava ali comendo com os gentios e, de repente, chegam os judeus e ele se afasta. E aí Paulo repreende ele na cara, fala que você é hipócrita, né? Enquanto os judeus não estavam aqui, você estava aqui com a gente, comendo com a gente. Agora você não se mistura. E, de repente, você não se mistura. E apontou e fez um julgamento, entendeu? Jesus também falava com os fariseus. Isso é bom a gente pensar, porque o julgamento, ele pode ter bases corretas, fatos, pode ser assim, e pode ser uma precipitação, um equívoco, o fato de você... Uma impressão errada. Então, se ele estiver alicerçado, sustentado na verdade, no que é, como você falou, deixa disso, tarará, 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 você fez aí um julgamento correto sobre a situação. Isso. Você viu com olhos claros. E a pessoa precisava ouvir aquilo, né? Pedro precisava. Jesus apontava o erro dos fariseus. Isso é bom a gente pensar, porque o julgamento nem sempre ele é equivocado. Não, nem sempre. Não. Ele pode estar sustentado, alicerçado no que é verdadeiro. Eu penso principalmente quando é alicerçado na palavra. Né? Eu penso que quando é baseado nas nossas impressões, na nossa forma de viver, aí sempre ou na maioria das vezes vai estar equivocado e vai causar problemas. Mas quando a gente tem uma base, né, uma lei, principalmente a lei de Deus, eu acho que não tem por que você não apontar o erro, né? A própria Bíblia vai falar isso. Se você vê alguém pecando, ele fale com ele. Né? Em outra palavra também vai dizer, não julgue segundo as aparências, mas julgue segundo a reta justiça. E é a reta justiça que conduz à mudança de mentalidade, que foi o que aconteceu nesse caso aí que você bem colocou. Você chegou e pontuou o que devia ser pontuado, fez o julgamento correto, acertou. Mas foi o alvo. dura, entendeu? Mas eu pensei, nossa, se tornou um caldo. Mas agora acabou. Mas antes ela também ouviu, né? Mas eu já estava orando. A ordem de Deus. Eu já estava orando. Eu acho que a palavra não falou é dura, de você, talvez a palavra né? não seja dura. Você foi firme. Assertiva. É que eu sou meio dura mesmo. Não, eu sou agressiva. Teve duas coisas baseadas na palavra e é exatamente isso. Deus mandou, né? Quando Deus garante, né? Deus vai tratar, Deus vai mover. Eu particularmente, assim, quando eu vou cantar nas igrejas, eu sofro um tipo certo de julgamento, por quê? O meu marido ele trabalha embarcado. Então, meu esposo muito raro me acompanhar. Então, eu sempre levo uma irmã, né? Alguém, uma assessora, levo para estar comigo. Então, assim, às vezes acontece de um levita ir comigo. Só, né, voz e violão, fazer. E várias pessoas já... Aquele ali deve ser o marido dela. Aquele ali que é o marido dela. Então, cada lugar... Antes eu falava, não falava assim. Mas agora eu explico que meu marido está embarcado, que aquele ali é um levita, que me acompanha. Porque é complicado. As pessoas começam... Né? Meu Deus, daqui a pouco eu vou ter quantos tipo maridos? de julgamento aí é da impressão, é do equívoco. Esse aí, julgamento não é o Não, que... mas todos nós sofremos, né? Uma certa julgamento. Ou um lado positivo ou negativo. É muito bom também quando as pessoas falam para você, poxa, né, sua música, né, tocou, né, tal, ou não é um estilo que eu gosto, mas quer dizer, é um lado positivo, cada um tem, mas sente. E o coração que está livre de ofensas, um coração assim, que se dispõe, se deixa trabalhar por Deus, se disponibiliza para Deus trabalhar, para Deus amadurecer, fazer crescer. Esse coração, ele sabe discernir todas as coisas. Se o julgamento vem da parte de Deus, vem de algo que vai te abençoar, te ajudar, por mais que seja essa palavra firme ou até dura, mas ela vai te moldar,
bênção receba isso, né? Cresça com isso. Amém. Agora, se é alguma coisa também que você aí com o coração disposto e Deus está te mostrando que aquela palavra é uma palavra equivocada, é uma palavra que é um julgamento completamente incorreto e longe da vontade dele, você também, debaixo desse discernimento do Senhor, segue adiante, né? Não paralisa. Não se prenda, né? Não se prenda com isso. aquilo ali. Não tenha medo, né? Você começou o programa dizendo que em Deus não há medo. E não tenha medo. Fora, Sim. Porque quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, sabe qual é a missão dela, dada por Deus, ela não precisa temer. As críticas virão sim. É verdade. Mas se ela sabe que está no caminho certo, vai, segue. Deixa, né? Deixa as pessoas falarem. Os cães ladram e a caravana passa. Isso. Eita, essa é a mulher. Eu quero agora que vocês me digam aí os versículos que vocês trouxeram. Vou começar com a Thaís, não é isso? Acho que Vamos sim. lá. Não sei. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios lindo, 1, né? 5:6. Olha, fantástico isso. É lindo, né? Fantástico, fantástico. É o Esse resumo, nosso pai. assim, de toda a obra, né? E agora falando aí de Efésios, Paulo, né? Paulo foi extremamente julgado equivocadamente, né? E julgou também, né? Eu citei aqui uma Lembra a das questão, passagens. lembra a questão quando ele julgou erradamente Marcos, né? Dizendo que não, é muito jovem, não pode estar com a gente e tudo. E depois Marcos veio vir a ser alguém muito importante importante para ele. Você quer um julgamento mais complicado do que você perseguir um cristão e matar um cristão por conta de uma coisa que você julga que ele acredita, ou julga que está certo, ou julga que está errado. Eu pontuei essa questão dele em Cristo ter entrado nesse equívoco, desse julgamento errado com Marcos, mas esse aí que você colocou também é extremamente relevante. Mas aí ele ainda não estava em Cristo. Do Espírito, né? Mas isso para a gente ver que mesmo em Cristo a gente pode vir É verdade. perder o alvo aí. Mas, mas depois você vê que Paulo refaz tudo isso. E rever a linha com Marcos e tal. Agora, Leia, tem o teu versículo também? Sim. Não julgueis segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. Muito bom. Palavras de Jesus. E aí? Mateus, Dani. né? Tá aí. Não julgueis para que não sejais julgados. Muito conhecido, todos falam, né? E essa questão aí, as pessoas às vezes se justificam dos seus erros com esse versículo, né? Vamos supor, sabe que está errado, aí você vai chegar, principalmente para amigo, poxa, minha irmã, olha, tá assim pela palavra, não julgueis para não ser julgados. Como aquela defesa. Esse julgamento aqui, focado aqui por Jesus, não significa o equívoco, isso. É o distorcido, isso é o aí, longe. Isso aí. Mas o significado desse não julgueis, na realidade, é para a gente não julgar segundo o nosso próprio entendimento. Pois é, né? Esse julgamento equivocado. Meninas, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olha, estamos aqui diante do lanche pensando, julgando, diet. Cheio de obra de arte aqui. Olha, no Espaço de Sexta-feira tem um quadrozinho bem interessante sobre as coisinhas das mulheres. Fica de olho. Olá, meninas! Hoje eu vim trazer uma dica bem bacana, sobre a fotodepilação. Uma coisa bem do universo feminino. A fotodepilação é um tratamento muito moderno que existe hoje no mercado e você consegue fazer um tratamento duradouro para a eliminação dos pelos de forma indolor. Então são necessárias sessões mensais para que você obtenha o resultado obtido. O resultado ele vai variando de área para área, de cliente para cliente, mas você vai observando desde o início do tratamento um afinamento dos pelos, uma demora no crescimento desses pelos e as falhas vão surgindo, tornando aquela área livre de pelos. Então vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente faz uma delimitação da área. Por quê? Porque ao aplicar não há modificação nenhuma na pele do cliente. Então se eu não delimitar a área, eu corro risco de aplicar 2 vezes no mesmo lugar. E o que isso pode provocar? Um efeito secundário.
gente tem uma tecnologia bem bacana que faz com que todo o seu tratamento seja indolor. A ponteira é refrigerada e você não sente absolutamente nada. O máximo que vai acontecer é você perceber, mesmo com óculos de proteção, um flash. Vamos lá. É uma tecnologia muito moderna e hoje já disponível com um preço bem acessível, sem a necessidade de você investir um alto valor para conseguir ter um resultado de um tratamento bem moderno. Espero que vocês tenham gostado da dica e boa depilação! Olha, eu quero agradecer as meninas pela companhia hoje. Léa, fantástica a tua presença aqui. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado para voltar outras vezes. Ah, que bom. Quero estar virar figurinha até outro dia, carimbada aqui. Daí, você, maravilhosa. Muito obrigada. Foi um prazer todo meu. Dani, valeu mesmo, viu? Obrigada. Prazer estar aqui. Não vou dizer que sou sua fã, mas amo você de coração. Queridas, muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E olha, a exemplo do que foi feito aqui, tente fazer em casa também, abrir, né, a sua casa, o seu coração, não é, para as amigas. Tira aquele plástico do sofá, tira aquela louça da caixa, usa tudo! Tudo para usar, aproveite mesmo, reúna as amigas e converse sobre coisas boas. É um exemplo aí para você curtir aquilo que a gente... Isso me fez lembrar que eu tenho uma varinha de chá que eu nunca usei. Pronto. Oh, meu Deus. Nossa, tá na hora, é agora. Beijo no coração, obrigado pela audiência. Paz. Agora... Senhor, opera em mim. Deus de prodígios.